segunda palestra dessa tarde, agradecendo a presença das autoridades na mesa. E teremos agora a palestra Mini Reforma Eleitoral, reflexos no financiamento da política nas eleições 2018. E para presidir a mesa dos trabalhos, convidamos o doutor Dionis Muniz, membro da Comissão de Jovens Advogados e da Procuradoria da OAB. E como mediadora, convidamos a doutora Sandra de Deus, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maranhão. E para palestrar, convidamos o doutor Robert Feitosa. Robert Feitosa é advogado, graduado pela Universidade Federal do Maranhão, ex-procurador do município de São Luís, assessor especial da Secretaria de Estado da Administração e Previdência Social e professor da UFMA. Com a palavra, o presidente da mesa, doutor Dionis Muniz. Boa tarde a todos. Não escutei, gente. Agora sim. Bom, gente, é uma imensa satisfação estar aqui hoje, presidindo essa mesa aqui com duas pessoas tão notórias que vão hoje aqui palestrar para vocês, falando um pouco sobre o direito eleitoral dentro do tema estabelecido. Com a palavra, o nosso presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhora mediadora, doutora Sandra, colegas, advogados, advogadas, futuros colegas acadêmicos que aqui se fazem presentes. E gostaria de saudar, em especial, as mulheres advogadas, combativas, as futuras advogadas que aqui estão, pelo papel que nós precisamos cada vez mais de participação, não só na política, mas também na advocacia eleitoral. É um chamado para que as colegas venham atuar. Infelizmente, hoje eu não posso estar aqui com a doutora Ana Graziella, porque ela teria um compromisso, mas, pelo menos, Ana, você está aqui para a gente poder dividir esse momento aqui do Congresso. Bom, eu advogo desde 1999, já vão alguns anos aí, e sempre atuei na área do direito eleitoral e do direito público municipal. Então, esse processo de mudança na legislação, a gente já vem acompanhando reforma após reforma, mas, infelizmente, com a constatação de que o Brasil ainda não se decidiu que tipo de modelo de sistema político eleitoral ele pretende ter. Vez por outra, nós nos deparamos com discussões a respeito do sistema, se de lista aberta, lista fechada, distrital, financiamento de campanha público, privado, exclusivo, misto, e por aí vão uma série de discussões, de ideias, já ouviu-se falar de distritão, enfim, são muitas variações nessa nota. Mas em nenhum momento a gente vê realmente uma reforma política mais profunda que vá realmente atender aos anseios da necessidade
de uma política que se coadune com as necessidades do país, dos estados e das cidades, no âmbito da efetividade das políticas públicas, no âmbito de que se possa realmente combater a corrupção, no âmbito de que os mandatários, após eleitos, não sejam capturados pelos financiadores, como nós vimos nessa quadra difícil que estamos passando, a dificuldade em se combater esse mal e o altíssimo custo que nosso país está pagando para poder passar limpo essa história com as operações que estão ocorrendo em nosso país. Eu gostaria de pedir uma água, por gentileza. Bom, é sensível, no decorrer desse período, verificar como os gastos de campanha foram... Ah, tá, eu não tinha visto. Obrigado. Como os gastos de campanha foram aumentando. Eu vou citar só um dado para a gente, no decorrer da nossa conversa, poder abordar. Em 2002, dados do TSE informam que contabilizados, eu não estou falando aqui de Caixa 2, não estou falando de dinheiro que não passou pela conta eleitoral, que não foi para a prestação de contas de campanha. Em 2002, o candidato Lula gastou 35 milhões de reais na sua campanha. Em 2014, o candidato Aécio gastou 350 milhões e a candidata eleita, Dilma, gastou 450 milhões. Por aí você vê como a situação do financiamento de campanha em nosso país se tornou uma situação de uma alta sofisticação, do ponto de vista até da legislação. Porque o que antes passava por fora, passou a tramitar por dentro, e de forma legal. Bom, esse caminhar, para que a gente possa ter uma análise mais crítica sobre o que realmente está mudando com a nova legislação, vai ser feito nesse seguinte percurso. Primeiro, eu quero abordar um pouco de teoria. A gente pensar um pouco sobre o que os cientistas políticos, os eleitoralistas têm discutido sobre o sistema político eleitoral. Claro que eu não vou abordar outro cenário que não seja o nosso de Brasil. Depois, rapidamente, a gente acompanhar como se deu a evolução legislativa, pós-Constituição de 88. E, finalmente, a gente chegar no nosso interesse, na cereja do bolo, o que mudou com a mini-reforma de 2017 para as eleições desse ano. O sistema político eleitoral brasileiro, ele nos permite fazer algumas perguntas. E aqui eu vou partir de um estudo do cientista político Magnus Ohlmann, doutor Zé Luiz, que estuda já há quase 3 décadas o financiamento da política em todo o mundo, seja em regimes democráticos ou em regimes totalitários, mas uma ênfase para o regime democrático que é o nosso. Ele parte de 3 perguntas para fazer um esquema analítico que nos permita entender melhor o financiamento de política, que vai fazer sentido com a última parte. O que mudou e o significado que podemos ter para nós, enquanto cidadãos, mas para nós, então, também como operadores do direito, como advogados. Qual a melhor maneira de regular o financiamento político? Segunda questão, que conjunto de regras pode garantir que o dinheiro que está disponível para os players, os candidatos, os partidos políticos, em quantidade suficiente para que possam cumprir suas funções necessárias à política democrática, ao financiamento dos partidos ano após ano, mesmo que não seja no eleitoral, e ao financiamento de campanhas, vejam, o conceito de financiamento da política. Eu não estou falando aqui especificamente do financiamento da campanha, eu estou falando do financiamento da estrutura política do país, que mantém os partidos, que mantém os políticos e também no ano eleitoral. E que, ao mesmo tempo, esses recursos poderiam assegurar as eleições, a participação dos partidos no cenário político, sem prejudicar o processo democrático. Que conjunto de regras seriam esses? O nosso conjunto normativo, o ordenamento jurídico eleitoral.
Por fim, a terceira pergunta. Como os regulamentos, segundo o OMA, que nós podemos ter aqui, como as leis eleitorais, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, o Código Eleitoral, a lei das inelegibilidades, dentre outras, podem ser concebidos de forma que os mesmos sejam aplicados de forma eficaz. Um porquê dessa pergunta? Uma dica. A Justiça Eleitoral tem capacidade de fiscalizar uma eleição num país do tamanho do Brasil? Os juízes eleitorais das circunscrições têm condições de atuar com a equipe que tem nos cartórios eleitorais de forma a suprir a necessidade de fiscalização no âmbito do financiamento de campanha, em todo o processo, desde arrecadação, gasto, prestação de contas? Então, vamos continuar. Nesse sentido, Oman traça o seguinte esquema. A partir dos objetivos políticos, que são a forma como as pessoas consideram a política no sistema democrático como um todo, em particular, como elas se sentem pertencendo ou não ao sistema democrático no âmbito político, reconhecendo os partidos políticos como legítimos representantes de uma determinada ideologia, de determinado programa, um determinado ideário, e essas campanhas políticas se retratam de forma organizada, permite que as pessoas se sintam representadas. Então, os objetivos políticos têm esse cenário. O segundo objeto é o contexto, a conjuntura, que captura duas variáveis. A primeira, o sistema político do país e os fatores técnicos. Qual o sistema que nós temos? Lista aberta para as eleições proporcionais. E o sistema de eleição majoritário, que vence o mais votado nas eleições presidente, governador, senador e prefeitos municipais. Segundo, ainda nessa variável, segundo fator dentro dessa variável, fatores técnicos. Que nível o Brasil possui hoje de sistema bancário para que se possa cruzar com segurança informações? Que nível de fiscalização da Receita Federal do Brasil se tem para cruzar os dados com o sistema da Justiça Eleitoral de prestação de contas? Que nível nós temos hoje, a nível de tecnologia da informação, para poder fiscalizar a situação que o doutor Zé Luiz acabou de falar? Se no dia da eleição um candidato vai pagar para impulsionar um conteúdo em rede social. Então, é captado esse elemento no âmbito da conjuntura do país. E o segundo são os desafios da regulação do dinheiro na política. Se nós formos buscar um pouco mais atrás e lembrar do presidente Collor, nós vamos verificar que naquele tempo a doação de empresas também era proibida. E o que causou o seu impeachment, grosso modo, foi a utilização de recursos de sobra de campanha. Posteriormente, como a gente vai poder verificar, a legislação traz para dentro do sistema, do ordenamento, a possibilidade de empresas doarem. E a seguir, numa quadra mais recente, 2015, o STF entende que a doação por empresas é inconstitucional e retira do ordenamento. Analisando os objetivos políticos e o contexto, nós vamos nos defrontar com o regulamento em vigor. E o que nós temos nele? Proibições de determinado tipo de doação, como eu falei, de empresas, de doações vindas de países estrangeiros, organismos estrangeiros, doações de pessoas que ocupem cargos em comissão ou emprego público temporário que não sejam filiadas a partido, é excepcionalizada a doação de pessoa física que ocupa esses cargos, desde que seja filiada a partido político. A limitação de gastos, limitação do ponto de vista do teto, que foi criado, como nós temos no artigo 18 da Lei das Eleições, a definição, e já divulgado os limites, e também a limitação da doação de pessoas físicas, 10% da receita declarada no último imposto de renda, receita bruta. Sistema misto de financiamento, eu chamo de sistema misto com jabuticaba, porque é um sistema misto que engloba público e privado, mas tem que ser brasileiro. Então, ele tem a jabuticaba que só tem aqui. Fundo, por exemplo,
a questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que foi criado agora. Uma situação sui generis, por conta de um dos maiores financiadores de campanha não poder mais financiar e se ter que adquirir uma fórmula para garantir o financiamento da política. E aí veio o fundo, extinguindo a propaganda partidária que se tinha em período não eleitoral, a propaganda dos partidos, e mais a composição com o agrupamento de recursos oriundos de dotações orçamentárias da União, inclusive por parte de emendas parlamentares, né? Regras para arrecadação, distribuição de gastos e prestação de contas dos recursos de campanha, com instrumentos de financiamento como o fundo partidário, o fundo especial que eu acabei de falar, crowdfunding agora, a vaquinha virtual, que está permitida pela primeira vez no nosso sistema. Foram feitas 2 consultas ao TSE que foram negadas, uma em 2014, formulada pelo deputado Jean Willis, e outra de 2016, formulada pelo deputado Alessandro Molon e Daniel Coelho, e também teve a negativa. Finalmente, a legislação veio e assimilou essa tecnologia, essa possibilidade de financiamento coletivo, através do sistema de crowdfunding. Comercialização de bens e serviços, e o sistema de transparência, que é importante nós observarmos, porque é onde nós entramos, tanto enquanto cidadãos, quanto na condição de advogados. Porque toda doação, todo recurso que vai arrecadado é gasto na campanha, ele precisa ser prestado contas. E nós podemos estar atentos. Quantas situações de ilegalidades nós podemos observar, às vezes, numa campanha que está na rua, não é a campanha que está retratada na prestação de contas. Então, é possível ter esse olhar. E nós, como advogados, a nível de uma coordenação de campanha, sobretudo eu que atuo muito com o meu sócio, Mendonça, a nível de eleições municipais, a gente verifica muito no interior, às vezes, a incapacidade de um candidato ter uma boa coordenação de campanha. Às vezes ele termina cometendo um vacilo de retratar uma campanha na rua e não retratar aquilo na sua prestação de contas posteriormente. Bom, a partir dessa visão, eu quero trazer alguns elementos de alguns doutrinadores, do ministro Tarcísio Vieira do TSE, sobre a análise do nosso ordenamento vigente. O professor Daniel Falcão, que escreveu uma dissertação de mestrado em 2010, analisando as campanhas de 2002 e 2006 para presidente da República, e tratando do financiamento da política, entende que o nosso sistema, na visão de muitos estudiosos, nosso sistema político eleitoral brasileiro é um sistema que tem traços de atraso e é retrógrado, afeito a instabilidades, objetos de críticas, tanto pela classe política quanto pela sociedade em geral. Eu vi o professor Leandro, um pouco antes aqui de mim, a primeira palestra, falar sobre essas instabilidades, que estão comprovadas na quantidade de leis. A própria Lei Geral das Eleições, que veio com caráter definitivo, e vocês vão verificar aqui no que afirma o ministro Tarcísio Vieira, do TSE, é uma lei que já teve mais emendas do que o número de eleições que teve no período que ela existe, de 97 para cá. Né? Então, vamos adiante. O que diz o ministro? O grande número de reformas eleitorais produzem normas dissociadas de maior coerência sistêmica, gerando um cenário desafiador aos que se dedicam a navegar nas águas revoltas ao direito eleitoral. Mas nem por isso a gente não quer que vocês venham. Venham se especializar em eleitoral e venham somar conosco. Precisamos de mais guerreiros nessa fronteira. A professora Denise Tilickman, que tem um livro sobre financiamento de campanha eleitoral, já com várias edições, e é secretária de controle interno do Tribunal de Contas do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, diz, para esse ano, entrevista recente, já agora de poucos meses, a fiscalização do financiamento de campanhas, especialmente pelo prazo exíguo e arcabouço ineficaz de sanção, é um grande desafio para a justiça eleitoral nas eleições. São muitas tarefas para uma justiça que tem um corpo reduzido para poder acompanhar tantas ações de tantos candidatos como num país do tamanho do Brasil. Professor Bruno Lorenzini, para encerrar,
diz que o grande valor intrínseco ao combate do abuso de poder econômico está no sentido de evitar o estabelecimento de relações de dependência entre financiador e financiado. O que eu falei logo no início, a captura da independência do eleito, do futuro mandatário, durante o exercício do mandato político, que vai ficar à mercê do interesse daqueles que o financiaram. Então, esses desafios demonstram a nós que nosso sistema político eleitoral precisa enfrentar dificuldades como definir que tipo de financiamento da política se quer realmente para o Brasil de forma duradoura, de forma perene, que não seja reformada eleição após eleição a cada 2 anos. Como a gente evitar essa mácula da infidelidade partidária? Nós vemos agora mesmo quantos e quantos parlamentares mudando de partido com a abertura da janela. Tem deputados que numa legislatura muda mais de partido do que de roupa. Então é uma dificuldade realmente você ter partidos mais consistentes. E isso se soma ao grande número de partidos com registro no TSE, hoje em número de 35, mas com tantos outros ainda pedindo. Mas, felizmente, a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho voltou. E agora sem a mácula da inconstitucionalidade, da qual foi afastado do ordenamento no passado. Eu, tempos atrás, como aluno do mestrado no IDP, tive a oportunidade de ser aluno do ministro Gilmar Mendes. E ele falava, o Supremo errou. O Supremo não devia ter afastado a cláusula de barreira do ordenamento jurídico naquele momento. E hoje nós estamos numa situação de 35 partidos e um presidencialismo de coalizão, que se precisa de uma maioria para governar e para aprovar as medidas, em que não se constrói o consenso, a não ser a um alto custo. E isso é demonstrado pela forma como se sofisticou esse esquema para que os partidos pudessem ser bancados, como as operações aí colocam, sem entrar em maiores detenções sobre o tema. Período da campanha. Era longo, já diminuiu bastante. Nós chegamos a ter campanha de 90 dias. Hoje nós estamos de 45, 35 dias, propriamente, as nossas campanhas eleitorais, desde 2016. Grande dependência do horário eleitoral gratuito. Houve uma mudança também. Antigamente tinha horário eleitoral gratuito para todos os candidatos. Hoje você tem um horário eleitoral gratuito para o cargo majoritário e tem as inserções, tinha até então as inserções, os foguetinhos dos candidatos proporcionais. Agora, essas mudanças até no horário eleitoral, elas terminam por criar uma dificuldade. E quando a gente for falar do financiamento agora mais adiante, nós vamos ver que também em relação ao financiamento. Por quê? Porque torna mais difícil a vida do candidato que está entrando na política agora. Percebam que todo esse corolário legislativo, ele sofre de uma situação que é de ser feito e aprovado pelos políticos que querem continuar no exercício do cargo. Existem aqueles que não têm esse apego, mas não é a maioria. Então você termina fazendo normas que privilegiam a manutenção do status daqueles que já estão e dificultando o acesso daqueles que de fora estão. E aí entra um debate para nós advogados. Por exemplo, quando eu chegar na questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que fazer se o candidato fizer o requerimento para ter acesso ao fundo e o partido negar ou tratá-lo de uma forma diferente de outro candidato? Quem decide os critérios para utilizar o recurso do fundo não é nem o Diretório Nacional do Partido, é a Executiva Nacional do Partido. Daí você já vê que não adianta ter eu, doutor Zé Luiz, doutor Sérgio, candidatos, que se o Sérgio tiver com essa pose bonita aí na frente lá do presidente do partido, for amigo do cacique, doutor Zé, nós estamos fora. Ele vai ganhar mais dinheiro do que nós para fazer a campanha dele. Então, esse debate é um debate que demonstra que a legislação tem evoluído, mas a legislação não responde em definitivo, porque nós ainda não entramos no âmago do que realmente é o modelo de financiamento de campanha que se quer para o nosso país. Concluindo, nessa etapa, só um elemento aqui que Ana Cláudia Santana escreve também,
ela é uma professora do Rio Grande do Sul que escreve muito sobre financiamento de campanha, ela diz que a democracia, para a democracia é fundamental a existência de partidos políticos. Mas se, por um lado, eles são tão necessários à democracia, por outro lado, eles talvez estejam na posição mais incômoda pelo nebuloso vínculo institucional que possui. E a prova disso, mais uma vez, basta a gente ver o envolvimento dos partidos nessa questão toda que nós temos passado. Bom, concluindo essa primeira etapa, é importante observar, como diz Oman, que mesmo os melhores regulamentos formais podem dar em nada se não forem aplicados. Então, não basta a gente ter bons regulamentos sem boa aplicação e não adianta ter bons aplicadores sem um bom regulamento. É preciso haver uma combinação madura, institucionalmente falando, do nosso Estado Democrático de Direito, no sentido de que as formas de autorização ao recebimento e arrecadação de recursos para o financiamento da política estejam entrelaçados com os mecanismos que garantam o respeito e o cumprimento dessas normas. E aí falta às nossas normas um caráter sancionador. Aquele candidato que gasta mal, que faz uma campanha inconsequente do ponto de vista da utilização dos recursos, ele ou tem as contas julgadas não prestadas, não é isso, doutor Sérgio? Não prestadas, ou tem desaprovadas. Para ele, se ele não tem interesse em ser candidato depois, isso não quer dizer nada. Qual outra sanção que ele tem? Não há um estímulo do ponto de vista da disciplina à aplicação maior por parte da nossa legislação. Outro ponto. Os limites de doação em sentido amplo, aquelas doações que se dão mesmo fora do período eleitoral aos partidos políticos e as doações que se dão no período eleitoral aos candidatos, são difíceis de controlar. Às vezes elas se dão em segredo. A gente tem as situações de Caixa 2, como apontado, por exemplo, na situação do mensalão. Hoje se tem como proibida a doação para empresas, mas ele coloca uma questão: como verificar se os fundos dessas corporações não podem estar sendo doados aos players através das doações de pessoas físicas? Então, é preciso maturar um pouco mais, avançar nesse sentido de ter um sistema que possa responder à sociedade com a necessidade que nós temos de transparência, de saber quem está doando, de saber como o candidato está gastando e de que haja uma medida sancionadora em relação ao candidato que faz uma campanha inconsequente do ponto de vista da apresentação de sua prestação de contas. Porque quer queira, quer não queira, hoje mais do que nunca, com a existência do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é dinheiro nosso, é dinheiro público que vai estar sendo gasto por esses candidatos. Avançando um pouco mais, as instituições públicas responsáveis pela verificação do cumprimento das normas em matéria de direito eleitoral e financiamento da política devem ter tanto mandato, a competência funcional, quanto capacidade técnico-burocrática. Doutor Sidney, o senhor tinha uma equipe capaz de lhe responder à altura enquanto juiz eleitoral que o senhor foi? Era difícil. Então, o senhor tinha competência funcional como magistrado para poder fiscalizar e atuar, mas às vezes tinha dificuldade da diligência porque faltava a capacidade técnico-burocrática, porque a justiça eleitoral não tem um serviço, um nível de servidores públicos à altura de ter concursados diante das necessidades nas circunscrições. Né? Então, essas dificuldades também são imbricações que precisam ser superadas. O nosso modelo de justiça eleitoral, o nosso modelo de fiscalização e a capacidade. Por fim, o papel da sociedade civil, e entramos nós como OAB também. Por que não termos um observatório das eleições aqui na OAB, presidente? Por que não trazermos os estudantes para esse observatório para analisar o perfil das eleições no nosso Estado, para escrevermos sobre isso, para registrar na história de que nós estamos alerta e cumprindo o papel institucional da Ordem dos Advogados no Brasil na defesa da sociedade, evitando as diatribes que certos candidatos fazem em troca de voto,
comprometendo as políticas públicas depois que chegam ao mandato e estão totalmente capturados por interesse de determinados grupos. Então, esse monitoramento independente, as pesquisas mostram, mundo afora, grupos aqui no Brasil de transparência, de que cada vez mais é comum e pode oferecer, quando aliadas a projetos de sensibilização, de que as pessoas entendam a importância da política e não só a critiquem, ainda mais num momento hoje difícil, que há muita dificuldade, às vezes até entre amigos conversar, se um tem uma visão de um lado, outro tem uma visão de outro, é melhor falar de outra coisa e não de política, senão a amizade pode acabar por ali mesmo. Eu conversava ainda há pouco com a Ana sobre isso. Então, essa sensibilização se torna um importante impulso para que as reformas realmente aconteçam, com uma mudança de comportamento, a nível cultural também, não só a nível da norma, mas a nível do comportamento da sociedade. Continuando, a evolução legislativa nos informa que, a partir de 93, nós tínhamos leis para cada eleição. Em 93, a Lei 8713 para a eleição de 94. Em 96, a 9.195 para as eleições municipais. Em 98, nos veio a Lei Geral das Eleições com caráter de perenidade. Entre 98 e 2004, nenhuma reforma. Assim, mais substancial, que pudesse dizer, houve uma reforma eleitoral. Mas em 2006 tivemos a mini-reforma, acabou com aquelas coisas, eu não sei, showmício, distribuição de brindes, e etc, etc, etc. Em 2010, uma outra mini-reforma, 2014, idem. 2016, tivemos um marco com a ADI 4650, que julgou inconstitucional a doação de empresas. Só que a ADI 4650, ela não ficou só no nível da discussão sobre a inconstitucionalidade disso. Ela trouxe dentro da discussão dos votos dos ministros elementos para quem quiser estudar, matizes que podem nos dar um endereçamento de um perfil futuro que se podemos ter no sistema político eleitoral brasileiro. Paralelo veio a Lei 13.165, que limitou os gastos de campanha, também alterou o tempo de campanha, que até então era 90 dias, e não permitiu que, numa tentativa do parlamento, viesse a retornar ao nosso sistema o que o STF acabava de retirar, a doação de empresas, porque havia uma proposta que foi vetada pela presidente à época, no sentido de permitir doações a partidos políticos a partir de empresas. Por fim, a nossa reforma de 2017, através de duas leis, a 13.487 e a 13.488. O que mudou? Primeiro, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi constituído nos termos do artigo 16C e 16D. Para não me alongar muito em relação a isso, eu vou só dizer que o 16C, ele diz que o fundo é constituído por dotações orçamentárias da União, somente em ano eleitoral, cabendo a ser definido pelo TSE a cada eleição a base, pelo menos nos parâmetros definidos em lei, ou seja, não pode ser outro parâmetro. O mínimo que tem é o que já foi definido em lei. Por exemplo, esse ano está definido o gasto máximo para presidente da República em 70 milhões de reais no primeiro turno, e havendo segundo turno a metade, 35 milhões. Também, no artigo 16D, traz a previsão de rateio dos recursos. Eu não vou me ater porque tem um gráfico na frente que eu quero mostrar para vocês. No artigo 18, o Congresso traz para si a competência para definir o limite de gastos, e o define nos artigos 5º a 7º da 388, dizendo que cabe ao Parlamento, mediante lei, cabe a lei estabelecer esses limites, e cabe ao TSE divulgá-los. Não cabe mais ao TSE dizer os valores, cabe divulgar. Quem diz os valores é a lei. Permitido, como eu falei há pouco, a vaquinha virtual, crowdfunding, e a comercialização de bens. E
multas de doações acima dos limites, há uma regra mais amena. Antes, as multas para quem excedesse o valor permitido de doação, eu posso doar 10% do que eu recebi, R$1.000, por exemplo, o que excedesse eu pagava uma multa de 5 a 10 vezes. Hoje, não, até 100%. Então, amenizou a situação. Diminuição dos limites de doações estimáveis em dinheiro. Com um detalhe, até então, a nossa legislação falava em doação estimável em dinheiro de bens móveis e imóveis. Agora ela fala claramente da doação de serviços, de prestação de serviços. Antes o limite era de 80 mil, esse limite agora baixou para 40 mil dessa doação estimável. Só que tem uma mudança sensível também. Antes era 80 mil, mas a lei silenciava, agora não, ela diz que é até 40 mil por doador. Então podem ter vários doadores doando estimável em dinheiro, seja serviço, prestação de serviço da competência dele, seja bens móveis ou imóveis. Ele também trata da inclusão do impulsionamento de conteúdos nos sítios da internet. Até a eleição passada não se podia pagar para impulsionar um post. Nessa eleição já se pode fazer isso, mas com a vedação, até sob pena de constituir crime, como o doutor Zé Luiz falou, que não pode ser feito no dia da eleição. Então o candidato pode contratar, mas ainda assim existem critérios. Ele não pode contratar qualquer pessoa para fazer o impulsionamento, ele tem que se ater ao que a lei determina, os provedores sediados no país. Não é? Bom, hoje, doação de empresa proibida, pessoa física, ok. Verba pública também pode ser carreada para a campanha eleitoral. Através de quê? De 2 fundos. Fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha. Fundo especial de financiamento de campanha. Eu queria agradecer o pessoal do G1 que facilitou minha vida com esses gráficos. Fundo especial de campanha. 15% dos recursos dividido entre os partidos na proporção do número de senadores em 28 de agosto. Essa previsão não é por uma data que tem alguma previsão, um marco técnico. É uma data porque a lei precisava dizer até quando tinha que ser a configuração das bancadas. Então, para esse período, era essa data de 28 de agosto. Mas para as eleições futuras, é a data da última sessão da legislatura, do ano anterior à eleição. A última sessão legislativa do ano anterior à eleição. Aquela bancada que vai valer para a distribuição do fundo nas próximas eleições. Há uma diferença sensível aí também. 2% dos recursos dividido irmãmente entre os 35 partidos, olha que maravilha, muito recurso. 35% para legendas com pelo menos um representante na Câmara dos Deputados. E só 48% entre os partidos na proporção do número de deputados na Câmara, em 28 de agosto. Por que esse 48% com 15%? Para guardar coerência do legislador com a cláusula de desempenho que ele traz. No sentido de que os partidos que não atingirem determinado número de deputados ou votação em pelo menos 9 estados, eles vão passar a não receber mais recursos. E a tendência é diminuir o número de partidos. Tanto assim que a legislação prevê que aquele deputado que foi eleito por um partido, ele abre mais uma hipótese de mudança de partido sem infidelidade partidária, Américo. Que é a mudança de partido do deputado que foi eleito por um partido que não alcançou a cláusula de desempenho. Ele pode mudar de partido para um partido que alcançou a cláusula, estimulando que se diminua esse número exacerbado de partidos em nosso país. Eu sei que eu já estou estourando o tempo, mas eu quero mais um pouquinho, eu estou caminhando para o encerramento. Como o presidente Lamáquia falou ontem, aproximadamente 2,5 bilhões de reais para a campanha esse ano de dinheiro público, de recursos públicos, sendo 819 milhões vindos do fundo partidário e estimativamente 1,7 bi do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 para o exercício 2018. Limites de gastos, aqui só para ter um apanhado.
Presidente da República, eu já falei, governador, de 2.800.000 a 21 milhões. Aqui no Maranhão, os nossos candidatos a governador terão um teto de 4.900.000. Só um minutinho que eu vou pegar aqui para vocês. Terão um teto de 9.100.000 reais para gastar para o governo, no primeiro turno. No segundo turno, a regra continua a mesma, 50%. Os candidatos a senador, 3,5 milhões. E o resto, o corte é único para todo o país. 2,5 milhões para deputado federal e 1 milhão para deputado distrital, ou candidato a deputado distrital ou estadual. Duas últimas mudanças interessantes de observar. Uma na lei dos partidos, outra no Código Eleitoral. O artigo 31, incisos 2 e 5, colocou de forma clara, agora, a vedação ao recebimento de auxílio financeiro de entes públicos, pessoas jurídicas, e revogou um inciso que falava de autarquias, concessionárias e tal. Ele englobou tudo ali, entes públicos e pessoas jurídicas. Pessoa jurídica pública ou privada não pode doar. E pessoas físicas, detentoras de cargos em comissão, empregos públicos temporários, também não pode doar, exceto se forem filiadas a partido político. Como eu falei também, está ali o fim da propaganda partidária. Porque essa propaganda partidária, o chamado direito de antena, ele era concedido, entre aspas, gratuitamente aos partidos, mas a custo de compensação fiscal para as emissoras, para os meios de comunicação. Isso acabou, e essa compensação fiscal, que era dos meios de comunicação, veio para compor o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O Código Eleitoral teve a inovação de incluir o crime de apropriação indébita eleitoral, com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, as tais sobras de campanha, agora, no candidato tem que fazer conforme a lei. A devolução, repasse ao partido. Se sobrou recurso público, o partido tem que devolver ao Tesouro. Tem todo o regramento na legislação quanto a isso. Eu queria, por último, traçar aqui alguns elementos da repercussão. Encerrando mesmo agora, presidente. A Denise Stilikman falando a respeito da dificuldade, da entrevista que eu falei, agora de outubro de 2017, o desafio da Justiça Federal em fiscalizar o financiamento de campanhas. As dificuldades de surgirem novas lideranças com essas regras de campanha eleitoral. Isso já desde 2016. Candidatos com 2 fundos para financiar a campanha. Eleição terá a primeira disputa com fundo partidário, fundo público para campanhas. Aqui eu sugiro, quem quiser ler um pouco mais sobre o crowdfunding, pode procurar os artigos da Fernanda Caprio, colega membro da Abradep também, que é a nossa Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, que eu também faço parte. Ela tem no blog dela vários artigos publicados e tem pelo menos 2 que ela fala sobre o financiamento coletivo e sobre o formato desse financiamento. Os sites de financiamento coletivo já se preparam, agora um detalhe. O regramento de quem vai cuidar disso, que é uma pessoa jurídica, é um regramento que elas têm que assumir determinadas condições, determinados requisitos, como, por exemplo, estarem sob a égide das normativas do Banco Central, ter o registro perante o Banco Central. Não pode ser qualquer pessoa jurídica que vai chegar, vou fazer uma vaquinha virtual. Não, tem que obedecer ao regramento da lei para que haja uma fiscalização e a transparência. No caso dessas doações, é dispensado o recibo eleitoral, que até então era cobrado, mas é preciso que haja o comprovante bancário da doação com a identificação pormenorizada do eleitor que fez a doação, com CPF, nome completo, entre outras informações que identifiquem o eleitor para dar mais transparência a essas doações. Outro tema, rapidamente, é que o TSE definiu que os candidatos podem continuar se autofinanciando, aqueles que tiverem patrimônio suficiente, mas é preciso ver isso com um olhar de cautela. Eu não posso utilizar meu patrimônio de qualquer forma. Eu não posso, por exemplo, fantasiar ou criar uma ficção do meu patrimônio como empréstimo, com alguma... Então, eu preciso ter o meu patrimônio com base naquele que eu declarei no imposto de renda. Tá?
e com base nas informações da lei eleitoral para que constitua o patrimônio. Correto, doutor Sérgio? E isso aqui eu queria finalizar com um brinde às mulheres, que tanto eu luto para que as mulheres estejam aqui na luta como advogadas eleitoralistas, como atuantes na política. O Supremo decidiu, já agora, recentemente, no mês passado, que, tal qual a cláusula que define a cota de gênero de 70% de um gênero, no máximo, e 30% do outro, que nessa mesma condição deverão ser rateados os recursos financeiros para a campanha. Então, se as mulheres, que ainda são minoria, continuarem a representar esse teto de 30%, 30% do recurso dos fundos devem ser destinados ao financiamento da campanha das mulheres. E eu espero que, com isso, as mulheres passem a ter um protagonismo maior no parlamento e no executivo também. Outra questão, e essa aqui eu vou deixar para vocês, acho que eu não vou responder. A Justiça Eleitoral também definiu sobre a questão do nome social. Sérgio, a polêmica que tu falaste outro dia, onde contabilizar a cota daquele que se registra como candidato com nome social? É pela natureza biológica ou pela definição dele de gênero, como ele se sente confortável do ponto de vista psicológico? Bom, eu arrisco dizer o seguinte, por uma questão lógica, mas aí eu vou deixar para vocês pensarem, não vou entregar tudo assim não. Se o indivíduo, candidato ou candidata, pede para se registrar com seu nome social, a condição que ele se diz de acordo com o nome social é a condição da cota da qual ele vai estar obtendo os recursos financeiros. É uma questão lógica, né? Bom, por fim, quero agradecer o convite do Dr. Caio, do presidente Zé Luiz Gama, do presidente Tiago, por poder fazer parte desse evento, me colocar à disposição da mesa e dizer, conforme Nelson Mandela, que democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria é uma concha vazia. Precisamos encher a concha da democracia brasileira. Mais educação, mais saúde, mais dignidade para o nosso povo, para os nossos irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelas brilhantes palavras. A gente observa aqui o nível, né, que o Congresso tem de trazer pessoas com saber tão bom como do professor. E com o intuito aqui da gente fomentar o debate, alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta, algum questionário, levantar alguma questão, pode ficar à vontade. Vou abrir a palavra para a mediadora e informar que daqui a pouco nós vamos ter o coffee break. E logo em seguida vamos ter uma brilhante palestra aqui com o professor Flávio. Tá? Fiquem ansiosos. Boa tarde a todos. Agradecer aqui ao professor Robert pela excelente, né, esclarecimentos que fez. E eu vou fazer uma pergunta, doutor, aberta. Na verdade, fazer uma pergunta para a sua... o que você sente em relação a essas constantes mudanças, é uma opinião pessoal, essas constantes mudanças na reforma eleitoral, né? Se para você elas causam instabilidade ou trazem segurança jurídica? Doutora Sandra, quero agradecer essas palavras, presidente, me sinto lisonjeado e muito feliz de estar aqui na nossa casa, contribuindo com esse debate tão importante. E quanto à sua pergunta, doutora Sandra, eu penso que o nosso sistema realmente é um sistema que traz instabilidades. Ele não traz essa segurança jurídica, não, porque a gente vive mudando jurisprudência, entendimento, caminhando de uma forma, a legislação muda,
E agora, por exemplo, nós vamos começar a criar jurisprudência a partir da legislação desse ano. Em 2016, nós começamos a criar jurisprudência a partir das mudanças de 2016. Então, isso não é bom para a democracia. O que é bom para a democracia, e por isso eu trouxe aquele esquema analítico do Magnus Ullmann, nós precisamos fazer uma análise de conjuntura associada aos elementos de objetivos políticos que o país quer direcionar, nos definir se queremos lista aberta, lista fechada, se queremos fortalecer a personificação dos candidatos ou fortalecer os partidos políticos, para que a gente possa caminhar com segurança e termos regulamentos mais perenes que possam nos informar realmente o sentido do sistema político eleitoral brasileiro. Como nós queremos chegar daqui a algumas décadas? Que país nós queremos deixar? Que democracia nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Infelizmente, essa mutação, essas reformas pontuais, elas terminam por não nos garantir isso. Veja bem, essa semana mesmo, houve uma mudança de entendimento no Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, foi a partir do entendimento do ministro Barroso. Eu até comentei contigo, né, Sérgio? Uma mudança do ponto de vista da análise da situação de inelegibilidade em relação à RSED, ao recurso contra a expedição de diploma, doutor Sidney. Agora, não é contado como era antes. Agora se tem 120 dias depois da diplomação para poder se discutir se o cidadão é elegível ou não, e 120 dias depois da diplomação, certamente ele já estará sentado na cadeira. Ele já estará no exercício do mandato, seja o mandato parlamentar, seja o mandato executivo. Então, essas mudanças, elas terminam por ser um ambiente de muito debate, de muita polêmica, mas do ponto de vista do nosso Estado Democrático de Direito, a gente precisa tomar essa decisão. E eu acredito muito nessa juventude que está aqui, nos colegas advogados com suas experiências, que nós, irmanados, possamos dar essa resposta à sociedade. Eu não falei aqui com nenhum color partidário ideológico, eu procurei ser o mais isento possível e não trazer aquilo que eu penso do ponto de vista político, partidário. Mas trazer a mensagem de que a OAB, eu insisto, a OAB tem um papel fundamental hoje na sociedade brasileira, na sociedade maranhense. E nós não podemos nos furtar, presidente, desse nosso papel em defesa da sociedade e da democracia. Outro dia, eu via num grupo, só para registrar, porque eu achei isso de uma gravidade muito grande, uma determinada pessoa fazendo já apologia à tortura e à pena de morte, ao paredão. Ora, se nós lutamos com tanto sacrifício para ter um Estado democrático de direito, nós não podemos nos ajoelhar, nos acovardar num momento de dificuldade. Nós temos que aproveitar esse momento difícil do país para dar a volta por cima. Seja como for, a escolha democrática, nós não sabemos quem vai ser o próximo presidente, mas é preciso que quem assuma esse papel assuma a responsabilidade de fazer uma transição desse lodo que está ficando para o momento novo do país. Essa aurora precisa vir, essa primavera pode estar acontecendo nessa eleição e nós, como advogados dos nossos clientes, podemos fazer o papel, podemos fazer a diferença. Mais uma pergunta, né, do seu entendimento, que você pensa a respeito do voto impresso. Você acha que isso pode dar segurança jurídica? Aí vai uma opinião carregada, porque aí eu vou dar minha opinião pessoal mesmo. Eu acho, doutora Sandra, que a questão do voto impresso, a essa altura do nosso sistema de urnas eletrônicas, a altura do que a gente está caminhando. Veja só, você hoje chega ao nível de permitir a vaquinha virtual, um sistema que já vem há um bom tempo nas eleições norte-americanas, que está sendo inaugurado aqui no Brasil. Você permite o impulsionamento de conteúdos nas redes sociais. Aí você vai querer agora imprimir voto. Eu sou contra.
bom. Acredito que o debate tenha sido bem satisfatório para todo mundo. Gostaria de agradecer as brilhantes palavras do professor, da nossa mediadora Sandra. Dizer que a OAB agradece todo mundo. Informar que esse evento é realizado pela Comissão de Jovens Advogados, em parceria com a Comissão de Advocacia Eleitoral e a Escola Superior de Advocacia. Declaro encerrado a audiência.